Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Sua mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Bom dia, boa noite, amados ouvintes da Rádio Cultura. Está começando mais um Brasília Mesmo Ovo, aqui nos estúdios Beto Capi. E os nossos convidados de hoje são Quino Lopes e Andrei Grego Costa. Hoje a gente tem 2 convidados. Eu sou Clarice Martins e ao meu lado é Eric Moraes. Noite boa e dia bom. Experimentosa audiência da Rádio Cultura. Nossos convidados, Quino e Andrei, são instrumentistas e compositores. Mas hoje estão aqui como produtores e curadores do Festival de Música Nova e Novíssima, que rolou em Brasília agora em agosto. Os dois vieram contar um pouco sobre o festival e sobre essa tal de música Nova e Novíssima. Obrigado pela presença. Obrigado vocês pelo convite. Obrigado também pela oportunidade.
O programa de hoje, então, né, vai ser sobre o Festival Música Nova e Novíssima. Queria, a princípio, para situar a gente mesmo e situar o nosso ouvinte, você podia falar um pouquinho o que é essa música nova e novíssima? Bem, música nova, colocando de uma forma... Existem níveis de resposta para essa pergunta. Num nível mais seguro e objetivo, a música nova é um tipo de música, um tipo de modo de produção musical que privilegia, via de regra, métodos de escrita, produção de partitura, feito para as intérpretes, na maior parte das vezes estrear a peça ou tocar uma peça composta, digamos, dos anos 70 para cá. Essa prática se dá majoritariamente na Europa e privilegia instrumentos da matriz sinfônica. Então, compor para instrumentos acústicos, na sua maioria, sempre existem desvios buscando, digamos assim, uma experiência musical que permite um tipo de escuta não somente voltado ao reconhecimento de gestos e de objetos e de identidades sonoras que buscam a agradabilidade ou que buscam a reconhecibilidade, mas que buscam, antes de tudo, promover uma nova forma de se ouvir música, de apreender o que você está ouvindo. Eu arriscaria dizer, privilegiando uma espécie de envolvimento do receptor, promovendo ele a um nível de quem interpreta a música, muito mais daquele que, digamos assim, simplesmente a internaliza. E, Andrei, agora para você, dentro disso que o Kino falou e também tendo visto o festival, né, o termo música de experimentação livre acho que apareceu de certa forma. Você podia explicar um pouquinho isso também? Tem um problema de terminologia nisso tudo, né? Porque existe música moderna, música contemporânea, música experimental, e esses vários termos se confundem e às vezes se referem a coisas diferentes, né? E talvez o termo música nova, ou até mesmo novíssima, seja, ou pelo menos há um certo consenso de que seja o mais adequado para expressar esse tipo de música, né? Porque música contemporânea, os barrocos no seu tempo eram contemporâneos, né? Música moderna também, né? Diz respeito sobretudo ao início do século XX. E música experimental, eu acho que toda música em algum momento foi experimentado, né? Alguma técnica, uma maneira de se compor, de se escrever, de se tocar. Então, experimentação musical, eu acho mais como se fosse o processo, né? Uhum. E o resultado é a música. Então, música experimental, a música já foi experimentada, já houve a experiência, né? No sentido do modo de se fazer. E aí, quando ela é executada e ouvida, o que a gente tem é o resultado. Mas a partir desse resultado, o ouvinte tem também uma outra experiência, né? Então, todos esses termos às vezes se confundem. Aí, para talvez facilitar um pouco, que a gente, não só a gente, né, mas é adotado o termo música nova, porque às vezes também pode ser uma música feita hoje em dia, mas que não tem linguagens ou estéticas de vanguarda, né? Mais tradicionais, assim, neoclássicas, por assim dizer, né? Então, o termo nova e novíssima é para trazer mais para a música mais atual ainda. Mas partindo final da sua resposta, uma música pode ser nova e novíssima tendo sido produzida no passado? Invertendo aí a lógica do que você acabou de colocar. Ela, no seu tempo, foi. Foi nova e foi novíssima e foi contemporânea, né? E
tem aquela expressão, né? O compositor tal estava à frente de seu tempo, né? E às vezes tem isso, que o artista ele produzia coisas que na sua contemporaneidade não estava um pouco além demais, assim. Por exemplo, o Carlos Gesualdo, né, no compositor da Renascença, que por ser um nobre, rico, não tinha que prestar contas a ninguém, né, a igreja ou outros nobres. Então ele compunha meio como ele queria. Só que aí produziu umas coisas meio esquisitas, né, para a época. Mas aí, por exemplo, o Stravinsky era super fã desse compositor. E em relação à técnica, né, há relatos de que tinha um violinista no iniciozinho do Barroco, o Carlos Farina, que ele tocava psicato de mão esquerda, harmônicos, várias técnicas que hoje em dia no violino já são comuns, faz parte do repertório, mas na época ele foi chamado de charlatão, né? Então, sim, é possível que no passado houvesse músicas e compositores que produzissem coisas novas e novíssimas, né? Talvez deslocados no seu tempo, assim. E ao mesmo tempo, por exemplo, o Johann Sebastian Bach, ele estendeu o estilo barroco até não poder mais, até morrer. Sendo que os filhos dele já estavam compondo em outro estilo, né? Então esse lado assim de você olhar para trás para compor também existe, né? Então a questão do tempo, né, da cronologia nem sempre bate assim, né? Eu até colocaria que esse horizonte do que a gente está chamando de música nova, esse horizonte que é despertar no ouvinte uma experiência musical indissociável da interpretação sobre esta experiência, certo? Ou seja, uma experiência autorrefletida, de certa forma ela só se cumpre se as músicas que a gente internalizou como, digamos assim, se assentaram em nós, promovendo algum tipo de absorção normativa, se tornam em si novas. Eu até iria por esse lado. Produção de objetos contemporâneos, muitas vezes, que não só carregam em si um modo de escuta particular, como nos fornecem esse modo de escuta que pode ser transposto para momentos do passado. Ou seja, o que é ouvir uma peça de uma compositora como a Tatiana Catanzaro, que está viva, que está trabalhando, o que é ouvir uma peça dela, o que é se perguntar como essa peça pede para ser ouvida, não só quais são os elementos dela, mas como que eu consigo, não digo organizar no sentido intelectualista, mas como que eu consigo participar da forma que essa peça... Se relacionar perfeitamente, se relacionar com como esses sons se relacionam, né? Tá nessa relação e após esse momento voltar a escutar alguma coisa de muito tempo atrás ou de pouco tempo atrás e começar a perceber novas condições de escuta mesmo naquela música de trás. Então eu diria que a música nova não só salta para frente no sentido de produzir novas formas de relacionamento com a escuta, como também esse salto se dá para trás também, como perceber relações que a gente outrora não percebeu. Atualiza a nossa maneira de Nosso ouvir. ouvido, assim, né? E agora, aqui já pensando concretamente no festival, conta pra gente sobre o cenário dessa música Nova Novíssima em Brasília, como surgiu a ideia do festival, qual foi a proposta, quem estava lá com você junto para iniciar ali em 2019 essa proposta. Bem, a ideia foi do Alexandre Neco, que é o responsável pelo Espaço ECAI, o grande pioneiro do ECAI. E começou porque eu estava trabalhando numa peça com um compositor regente aqui de Brasília, Matheus Áviles. E, enfim, estava procurando algum lugar para estrear essa peça. Era uma peça para guitarra, eu tocaria guitarra e ele compôs. E eu fui atrás do Ineco, fui atrás do Espaço ECAI. Falei para ele da ideia, falei, é só uma peça, mas de repente a gente pode incluir mais música nova nesse dia. E ele falou, vamos fazer uma semana logo, saca? Vamos fazer 2 semanas logo. Vamos fazer um segundo, vamos fazer um terceiro. Então,
eu diria que o grande pai assim, do Festival de Música Nova e Novíssima é o INECO, por mais que atualmente eu e o Andrei a gente coordena, a gente cura. Isso partiu um pouco da vontade dele de ouvir música nova, de ter música nova naquele espaço. E a ideia original, bem, era essa, apresentar uma peça. E acabou se tornando, através do espaço que o ECAI nos cede, através da liberdade que o ECAI estende pra gente, encontrar um lugar onde a gente consegue fornecer essa experiência e as condições para a produção dessa experiência em Brasília, que é algo de muito difícil acesso. Você, digamos assim, voltando à pauta do que seria experimental, uma produção que envolve uma espécie de nebulosidade sobre o resultado, né? Uma espécie de, eu não estou compondo para atingir X, mas eu estou compondo com X e eu vou ver como que as organizações que se dão, organizações particulares, organizações experimentais, lúdicas, heurísticas, com esses objetos, vou ver o que eu ganho com elas. Muito mais do que como que eu consigo fazer com que elas atualizem uma espécie de imagem que eu tenho na minha cabeça. Produzir dessa forma não só envolve tempo, como envolve uma espécie de motivação que isso não vai só ficar na sua cabeça. Certo? Essa experimentação não vai ser só uma coisa que você faz em casa, não vai ser só algo, digamos assim, terapêutico. Então o festival fornece essa disponibilidade a longo prazo. A gente sabe, né, que, por exemplo, um ano antes que vai ter, a gente já consegue acionar quem vai participar um tanto antes, e a gente já consegue produzir, já consegue estender essa temporalidade um pouco mais dilatada que esse tipo de música pede, sem dizer o próprio espaço. É muito difícil em Brasília encontrar algum lugar tão silencioso, com acústica, não diria ideal, não porque a acústica do espaço não é boa, ela é maravilhosa, mas porque nesse tipo de música, falar de idealidade é difícil, mas digamos assim, um espaço que suporta sons tão minuciosos que em outros contextos a gente nem perceberia eles como musicais. E então, pelo contexto que você está dizendo, fora do festival é raro para o público conseguir ver esse tipo de música. Existem outros espaços, outras circunstâncias aqui em Brasília em que o público poderia participar desse tipo de experiência? Eu diria numa economia muito local. É muito restrito. Tipo, a gente que curte, né, produzir assim, que curte escutar assim, geralmente são parcerias mais temporárias. Muita galeria de arte, uma parceria a longo prazo com a Galeria Alfinete, que fica na 509 Sul, e ela cede espaço não só para música nova no sentido instrumentos acústicos, instrumentos de matriz sinfônica, mas artistas que, digamos assim, não poderiam tocar aquilo se não fosse pela disponibilidade daquele espaço. É muito raro não só em Brasília, mas no Brasil como um todo. Porque, entra um pouco no campo da performance, assim, artística, geralmente. Foi lá que a gente viu o Luiz Olivieri, né? Entra muito. A centralidade de quem está interpretando aquilo, a particularidade de como aquilo está sendo interpretado naquela noite. Pensar uma música ou um modo de produção artística que resiste à sua reprodução, digamos assim, inconstrangida e automática, enfim, quem vai financiar esse tipo de experiência claramente vai ter que ou ser criativo ou aceitar essa missão, aceitar que esse espaço vai ser cedido em nome de algo que teria dificuldade de rodar de qualquer outra maneira. E Andrei, na segunda edição você apresentou, foi lá tocar, foi um dos músicos que apresentaram, e nessa edição foi um dos curadores, né? Fala aí da história dessa parceria, como você entrou, como tá, e também como foi a curadoria do festival desse ano. Sim, bom, como o Kino falou, né, o festival começou lá em 2019 e eu fui assistir, né? Nem sabia, assim, fui vi no Facebook e, caramba, tem isso, né? Aí fui assistir algumas das apresentações. Bom, aí teve esse longo hiato da pandemia
E ano passado, 2023, o Quino me convidou para fazer a curadoria, né, da segunda edição. E de bom grado aceitei, né? E bom, e foi essa, né, nessa edição a gente saiu procurando quem a gente conhecia, né, que tivesse interesse em participar, né, pessoal sobretudo de Brasília. E aí eu também fui um dos que apresentou, além de estar organizando, né? Aí eu apresentei um recital com o Luiz Paulo Dourado, né, duo de violas. E a gente apresentou algumas peças minhas, peças solo também, né? E de compositores ali do início do século XX, música brasileira, né? Muito material, assim, que não só é novo e novíssimo, mas também que são referências dentro do repertório de viola, né? Então tem essa questão do peso, assim, né? Da tradição. Importância histórica. Isso. E, bem, aí nessa edição desse ano, né? A gente fez algumas mudanças, né? Em relação à quantidade de apresentações. A gente agora fez um edital, né? Para que os músicos se inscrevessem, não foi só a convite. E, bom, é uma experiência que eu particularmente gosto, né? Que um tempo atrás eu tinha tentado fazer uma pesquisa de mapeamento dos grupos de música de câmara em Brasília, né? Mas aí acabou não indo muito para frente, mas aí eu acabei conhecendo, né, muita gente, muitos grupos. Então, esse viés assim de procurar e pesquisar e catalogar já tá, foi presente na curadoria assim, do festival. E aí, através do edital foi interessante, porque eu passei a conhecer grupos do qual eu nem tinha noção ou notícia, né? E artistas também. E foi bom porque ampliou também, não se resumiu apenas a músicos, grupos de Brasília, né? Nessa edição a gente teve um grupo de música de câmara de Goiânia, um compositor do Rio de Janeiro. Na verdade ele é de Juiz de Fora, né? E teve do Rio de Janeiro também. Ah, sim. Teve Rio de Janeiro, Luca, teve né? Juiz de Fora. E esse também é um compositor argentino, né? Que teve peças executadas, né? Ele esteve presente aqui. Então, fora a mudança estratégica da data, né? Que em 2023 a gente fez em outubro. E aí a gente resolveu mudar para agosto justamente porque é um período de férias na Europa, nos Estados Unidos, né? Então facilitaria para ter convidados internacionais, né? Então, e deu bastante certo, né? Inclusive um dos músicos, que é o André Freire, ele estuda na Alemanha, né? E aí estava aqui e pôde participar, né? Tocando. Então, não digo que é fácil, né? Esse tipo de trabalho, mas a gente vendo assim as coisas sempre melhorando, se aperfeiçoando, né? Nem que seja de pouquinho em pouquinho, é bem satisfatório.
E Andrei, você está fazendo o curso na UNB de composição, né, em música, mesmo que o Kino, inclusive, se formou, né? Eu queria saber como, na universidade, qual é o espaço, assim, para esse tipo de música nova e novíssima, se há grupos de alunos, se há
alguma iniciativa dos professores de investigar isso. Pode ser tanto na UNB quanto na escola de música também, que eu sei que você conhece um pouco. Bom, nos dois espaços, a produção desse tipo de música vai muito de iniciativas particulares, né? Tanto de alunos quanto de professores, né? O currículo em si não necessariamente contempla tanto a composição, a execução de música nova, né? Vai muito do aluno e do professor, né? Então, se o aluno de composição da UNB ele quer apenas compor músicas em estilos mais tradicionais, trabalhar com trilha sonora, com outros tipos de música assim, mais não tão vanguardistas, digamos assim, é possível ele seguir o curso inteiro nesse tipo de música. Mas, ao mesmo tempo... E tem professores que contemplam isso, né? Ao mesmo tempo, se o estudante quer seguir para outros caminhos, também tem professores especializados nessas partes, mas aí é uma questão de querer e correr atrás, assim. O currículo, ele não é tão... Ele é muito aberto, né? Então, vai da pessoa ter a vontade. Só que aí, a importância da gente ter festivais e tudo mais para que as pessoas conheçam, né, esse estilo de música mais atual, porque às vezes não quer fazer porque não conhece. Ou tem alguns preconceitos, umas concepções prévias assim, né? Aí é importante fazer conhecer. E assim, tem algumas iniciativas não só de aulas de composição, mas também para tocar, né? O pessoal às vezes monta um grupo ali para tocar determinado tipo de música, tocar composições dos colegas. Então, lá para 2015 tinha um grupo lá no UNB chamado Yandé, que tocava algumas músicas que envolvem improvisação. Teve a Camerata da Capo, que era uma orquestra de câmara voltada para a execução dos alunos de composição, das peças dos alunos de composição. E aí fora da UNB teve a Lapso Orquestra, né? E vários outros grupos. E, bom, falando de escola de música, também é a mesma coisa, né? Tem alguns professores lá como por exemplo Francisco Abreu, que participou da edição desse ano, né, do festival. Ele tem um trabalho ali com grupo de percussão, né, que ele trabalha novas linguagens, novas escritas, novas sonoridades dentro daquele universo específico da percussão, né, e de uma forma voltada assim para o ensino, para que os alunos do grupo ali possam aprender várias coisas através da música contemporânea, né? E que mais? Bom, atualmente eu não estou lá na escola de música, mas quando eu estudava lá, havia professores que ensinavam uma matéria chamada Música Contemporânea 1 e 2, né? Em que era até o Gilson Mota. A gente aprendia, né, sobre meio que história da música do século XX e XXI, apreciação, e tinha alguns exercícios de composição também, né? Assim, bem mais para demonstrar, entendi o estilo, né? Então, e como apresentação final, a gente apresentava os trabalhos compostos, né? Então, tinha ali um certo movimento, mas não sei como é que está o currículo agora, não sei se essa matéria ainda tem. Mas, novamente, a maior parte é por iniciativas próprias, né? E mais aí daí que, novamente, cumpre a gente divulgar e levar ao conhecimento, né? Kino, atualmente você está fazendo mestrado em música na USP, né? Onde inclusive é organizado o Festival Música Nova Gilberto Mendes há mais de 50 anos, tudo. Então, tomando esse mote, eu quero que você falasse um pouco sobre o cenário de música nova, novíssima, a nível nacional mesmo, e
como que Brasília se insere nesse cenário. Certo. Bem, é difícil até falar de cenário nacional, porque, assim como Brasília, né, Brasília expressa, na verdade, uma situação nacional que também parte muito do particular. Organizações, muitas vezes clandestinas, digamos assim, parte por conta de um esforço coletivo de um grupo de organizadores, muitas vezes menos do que isso, parte de uma só pessoa. E o que eu posso comentar por experiência seria Brasília, seria São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Todos funcionam nessa mesma, digamos assim, sob essas mesmas condições, mas esses lugares têm um pouco mais de acúmulo, tem pessoas, organizadores um pouco mais velhos, um pouco mais versados, que conseguem dar uma continuidade maior para esse tipo de prática, conseguem ter edições consistentes, que é algo que a gente está conseguindo fazer aqui em Brasília só agora. Festival de música em Curitiba, coordenado a sessão de música nova, né, a categoria música nova, coordenado pelo maestro de Curitiba, Márcio Stoernagel. Não só consistência, como também muita sistematicidade por parte da relação compositor-intérprete, que os intérpretes desse festival é o Ensemble Mobile, e uma diferença enorme que existe logo de cara é a vontade desses intérpretes de trabalharem com música nova. Tem gente que simplesmente gosta da experiência de pegar uma partitura, de não entender nada que está escrito na partitura, ou quase nada, e falar, vai acontecer, eu vou fazer isso acontecer, né? Então eu diria que existem diversos problemas, que nem o Andrei colocou, né, para como conseguir essa continuidade, porque tudo que sobrevive num nível de ambiente. Iniciativas particulares, elas servem como resistência, né? Elas impedem aquilo de acabar. Mas para que algo flua, para que algo se sistematize, para que algo, digamos assim, se torne independente da particularidade do indivíduo que a pratica, você precisa de continuidade, você precisa de institucionalização. Você precisa institucionalizar. Você precisa, sem sombra de dúvida. E eu diria que isso parte dos intérpretes. Isso parte de quem tá afim de tocar esse tipo de música. E não é quem tá afim porque um professor falou, ou um colega pediu, por mais que isso são sobre as condições atuais, se não tiver isso, não vai ter, mas que parta justamente de pessoas que têm gosto de pegar algo que vai ser difícil à primeira vista, porque, lógico, é uma linguagem nova, é algo que você nunca pegou antes, você tá pedindo para uma pessoa, sei lá, pegar uma bateria, pegar uma vassoura, não de tocar bateria, mas uma vassoura de limpar o chão, pegar o cabo dela e tentar sistematizar o ruído que sai dali, por exemplo. Ou uma pessoa pega um violoncelo, pega um lápis e bota entre as cordas do violoncelo e tenta tocar enquanto muda o posicionamento desse lápis. Isso só se sistematiza com muito gosto, isso só sistematiza com muita fé no tipo de escuta que essa música quer promover. Glória a Deus. Pois é. E eu diria que a diferença de lugares que estão rumo a essa sistematização em relação a Brasília seria justamente os intérpretes. Seria justamente a quantidade de pessoas que se divertem muito fazendo esse tipo de coisa. Tocando, né? Pessoas que se divertem muito tocando esse tipo de coisa. E claro, os compositores vêm depois. Até em solo internacional, eu arriscaria dizer que a abundância de compositores se dá por conta da quantidade de grupos que estão a fim de tocar esse tipo de música. É a ponta dos intérpretes que meio que puxa o Claro, cenário. é a ponta dos intérpretes. E isso já nos leva a uma indicação de por que isso não acontece no Brasil. Enfim, intérpretes como compositores e qualquer pessoa que respira precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar muitas vezes em modalidades que a gente não escolhe. Quando eu digo muitas vezes, eu digo bastante. Eu digo muitas pessoas. E, claro, você vai pedir para uma pessoa que ganha seu pão tocando. Aí você vai falar, pô, tem essa música daqui, eu posso te oferecer essa experiência
que é difícil de tocar, difícil de se situar o que significa tocar bem, e o retorno vai ser quase nulo, então vamos lá, né? E a pessoa ainda tem essa vida para tocar. Em alguns solos internacionais, isso está resolvido, porque existe um incentivo, existe um fundo de apoio que está lá para produzir música que não conseguiria ser produzida, digamos assim, se for para depender do lucro que ela vai produzir. E eu não estou falando só de música nova aqui agora, né? Qualquer tipo de música que não obedeça a esse imperativo, ela não vai ter ambiente. Ela vai sobreviver por causa de pessoas que estão dispostas a sacrificar seu tempo. Complementando o que o Kino falou, né, que ele falou de algumas cidades, né, alguns estados, mas tem um exemplo de Goiânia, né, que fui a alguns festivais lá e o curso de composição lá é quase que inteiramente voltado para a música contemporânea, né. Então, os professores que tem lá, né, ensinam isso, os alunos que estão lá estudam isso, e acaba também que gera alguns grupos que querem tocar esse tipo de música, e os próprios alunos ali dos bacharéis em instrumentos acabam tocando com mais frequência música nova nos seus repertórios, né? Então a cena de música nova em Goiânia é bem forte, né? E também no Rio Grande do Norte tem lá o Anderson Pessoa e o Fábio Presgrave, né, professor de saxofone e violoncelo, respectivamente, que o Anderson Pessoa tem um trabalho de improvisação livre lá, e o Fábio, ele, por ser um grande solista, né, no violoncelo e pesquisador da música brasileira, ele está sempre pesquisando, fomentando, correndo atrás de repertório atual para violoncelo, e ele interpreta, né? E às vezes junta com outros grandes músicos também para tocar esse tipo de música, né? Já fui em festival lá em São Paulo que o Presgrave e o Micheletti tocaram um duo lá de violoncelos, música novinha, fresquinha, assim, tinha acabado de sair do forno. Então, novamente, os intérpretes, né? Que trazem isso, assim. Mas ainda assim, né? Tanto os espaços que o Kino comentou, quanto esse que eu falei agora, acabam sendo pontos isolados, né? A comunicação entre esses espaços não é tão forte também. Goiânia é aqui do lado e quase não tem, né, contato em relação a isso, né? Então, mas agora em questão de Brasília, tem fatores históricos, né, que corroboram para isso, porque a capital ela foi criada e fundada no espírito da modernidade, né? Tanto em arquitetura, né, e a UNB tinha como um de seus fundadores o Cláudio Santoro, né, um grande compositor, né, de multi-estilos, né, inclusive os mais vanguardistas da época. Mas aí com o golpe militar, né, muita coisa foi interrompida, né, e aí ficou num processo meio estagnado, assim, né. Todo aquele espírito de inovação e modernidade meio que, né, ficou parado. Aí o que a gente tem são tentativas de retomar uma coisa aqui, outra ali, né, mas que não talvez não se aproxime daquele movimento inicial, né. Muita coisa na UNB foi interrompida, né? Muitas propostas iniciais ficaram pelo caminho. Vem sendo interrompidas. De novo, né? A gente está entrando num território que não é específico da música nova. A gente não está falando sobre dar oportunidade para pessoas que gostam de tocar esses instrumentos, pessoas que gostam de compor esse tipo de música, pessoas que gostam desse tipo de apreensão. Uma condição de existência para tudo que parece não se prestar a serviço, não da proposta inicial,
da universidade, eu não digo nem só da UNB, digo num sentido maior mesmo, de poder produzir essa mônada, poder produzir esse espaço que fornece para si suas próprias leis, que não vai ser contaminado por interferência mercadológica, que não vai ser, digamos assim, não vai ser uma produção de conhecimento que está a serviço de pessoas específicas ou de motivações específicas. Isso, esse tipo de produção musical, como vários outros tipos de produção musical, como vários outros tipos de produção de conhecimento, realmente eles dependem desses espaços que conseguem dizer não para o mundo de fora, que conseguem dizer não para o mundo que está fora, que fala, aqui a gente não precisa aderir a esse tipo de parâmetro, aqui a gente não precisa aderir a esse tipo de avaliação de como isso deve se dar. E não é à toa que todos os lugares que o Andrei colocou são universidades, né? Eu adicionaria a UFBA. Salvador tem uma tradição fortíssima de música experimental, que segue forte até hoje, mas como é o horizonte desse tipo de produção é quase que o mesmo horizonte da vida da universidade pública, o que a gente tem no nosso horizonte é não acabar e não exatamente progresso. Então, enfim... Manutenção, exato. Isso impõe várias perguntas interessantes, que é o que seria produzir música nova sobre essas condições? Porque música nova que a gente tem como modelo, eu não diria que a gente selecionou como modelo, mas que se impõe concretamente como modelo, e que nem se falou sobre um certo projeto modernista. Ela prevê o seu progresso, ela prevê sua radicalização, prevê sua intensificação, prevê sua contínua remoção do mundo para conseguir produzir um mundo que, digamos assim, promete novas lógicas. Isso daí realmente... Se perguntar como expandir isso, a pergunta não é nem essa, a pergunta é tipo como não acabar ano que vem, digamos assim. Mas, claro, isso não precisa ser assim. Não precisa. Talvez a iniciativa particular, eu não digo privada de forma alguma, eu digo vir de indivíduos seja um passo que a gente não precisa ter medo. Ser um passo que realmente é colar com quem curte, colar com quem tá a fim de tocar, multiplicar essas pessoas, multiplicar o contato dessas pessoas. E talvez essa seja a forma de pelo menos manter um horizonte, assim.
E chegando pro final, assim, se você chega pra uma pessoa, você quer convencer ela em poucos minutos a apreciar a música nova e Muito boa novíssima. pergunta, muito boa O que pergunta. tente nos convencer da importância de ouvir música nova e novíssima. Então, depende. Porque, por exemplo, como a gente já conversou em outras ocasiões, se tem um tipo de pessoa que é mais difícil de convencer a ouvir e gostar de música nova, é o músico. Pelas nossas experiências, assim, a gente vai fazer alguma coisa assim, o pessoal da física, da matemática, da estatística, da filosofia, da engenharia, cola e curte pra caramba. O músico é que fica, não, pera lá. Eles não vão gostar. Né? Então, depende do público, depende da abordagem. Eu diria que se eu fosse apresentar para um músico, né, eu começaria com os compositores modernos um pouco mais palatáveis, né? Então, talvez um Arvo Pärt, os minimalistas ali, Steve Wright, né? Alguma coisa de percussão, né? Para ir começando ali a Botar um açúcar no café. Mas agora, para quem tá, digamos, zerado, é mais fácil, né? De certa forma. Porque a pessoa não tem toda aquela carga cultural que viciada que né, vai impedir ela de apreciar. Mas aí, como o Kilo falou, né? Ambientes e iniciativas são muito importantes, né? Tanto já no ambiente consolidado da música, né? Quanto na base. Então, por exemplo, lá na Escola de Música Mi Fá Sol Lá, eles fazem concertos para bebês em que boa parte do repertório é de música nova. Então, desde o berço, as criancinhas já estão sendo acostumadas com essas novas sonoridades. E na UNB, eu coordeno uma prática de conjunto de improvisação livre, né, que é também projeto de extensão, né? Então, e lá eu ensino improvisação livre, só que é aberto para qualquer pessoa que tenha vontade de fazer música, com experiência ou sem, né? E aí, só que eu já não chego, a música que a gente vai fazer é essa aqui, outra moderna, outra contemporânea, né? E quem já é música não chega e fala, não, você vai ter que abandonar tudo que você já sabe. Não, a gente começa fazendo sons, fazendo música, sem entrar muito em teorias e coisa e tal, a gente começa a fazer, né? Mas o trabalho ali, o mais importante é de desenvolver a escuta, porque nossos ouvidos estão acostumados a determinados tipos de escuta, em que a gente seleciona o que vai escutar e o que não corresponde a isso a gente ignora, mas aí esse trabalho de escuta reduzida, né, para citar o Pierre Schaeffer, a gente começa a prestar atenção nos sons que antes eram desprezados ou até buscava se evitar, e ter mais atenção em relação àquilo e pensar, isso pode ser música, esse som pode ser incorporado, né, ao som que eu estou fazendo. E alguém iniciante que nunca teve contato com teoria musical, com instrumento, ele consegue produzir isso. E o som que essa pessoa produz se torna parte importante do som do coletivo, né? Então, tanto músicos iniciantes quanto avançados estão ali em pé de igualdade na produção sonora, na criatividade. Não tem café com leite, né, nessa prática. E da mesma forma, os músicos já avançados, eles não ficam entediados, porque os desafios acontecem para eles também, mas de outra maneira. E aí essa prática coletiva musical, em que, assim, trabalha toda essa questão de escuta e de um novo horizonte de
de sonoridades, de possibilidades, né? E permite muito a experimentação, o erro. O erro, ele é bem-vindo, porque ele se torna material sonoro novo a ser desenvolvido, né? E, como consequência indireta, acaba melhorando questões como autoestima, como timidez ou falta de atenção, excita a criatividade, várias outras coisas assim. Então, em resumo, não só esse da improvisação livre, né, mas os trabalhos de base são um caminho que eu considero importante, né, para levar ao conhecimento maior do público sobre os estilos, as possibilidades, os caminhos que a música pode levar para além do que a gente já conhece. Eu concordo plenamente. Eu puxaria outra questão também, só recapitulando a pergunta, né? Como que eu introduziria esse tipo de música para alguém? Convenceria alguém Como a que eu ouvir, convenceria da alguém a importância ouvir? de ouvir, assim. Certo. Bem, para começar, eu diria que tem uma espécie de dialetização muito interessante entre quem faz e quem consome nesse tipo de música. Não no sentido de que essa forma de criação artística transforma quem está ouvindo num eventual artista, ou que a pessoa se torna artista enquanto está acontecendo de forma literal. Mas uma espécie de temporalidade que se instala nesse tipo de trabalho, que é um trabalho que se difere do que a gente conhece como trabalho no nosso dia a dia, ou seja, eu tenho uma demanda e eu vou ser avaliado conforme o quão eu consigo atualizar essa demanda de forma semelhante a como ela foi pedida, de preferência de forma idêntica a como ela foi pedida. Esse trabalho cuja temporalidade se caracteriza por uma espécie não só de experimentação dos objetos que você usa para articular o trabalho, por exemplo, uma guitarra, por exemplo, um violoncelo, por exemplo, uma flauta, por exemplo, a voz. A guitarra tradicionalmente faz isso, na música que eu escuto ela faz isso, então o meu dever é fazer a mesma coisa, né? Isso seria meu parâmetro de avaliação, mas no sentido de, durante essa experimentação que busca produzir aquilo que eu ainda não ouvi, aquilo que eu ainda não entendo, digamos assim, ela te fornece uma espécie de reflexão sobre suas próprias condições de escuta. Ou seja, não é só por que eu não faço assim e por que eu faço assado, mas o que me leva a fazer assim, o que me leva a fazer assado. Essa temporalidade, essa experiência, que é muito comum para quem produz esse tipo de música, eu enfatizaria, eu insistiria que ela também se dá para quem escuta. Então eu diria que para o ouvinte dessa música, para o receptor, e de novo, não só música, mas experiências da pintura, como você estava colocando antes, eu diria que é aprender a se apaixonar, e não aprender no sentido de, siga tais mandamentos de como se consumir isso, mas se abrir para uma experiência artística que não é avaliada pelo quanto você gostou da materialização final, mas do quanto você consegue se abrir para a espécie de idiosincrasia que ela tem com ela mesma. Ou seja, é um tipo de apreciação que se dá, assim como a criação, num tempo bastante dilatado. Esse tipo de música, esse tipo de arte oferece algo muito particular, que é tipo, tô ouvindo uma música do Silvio Ferraz, que é um compositor brasileiro, pela primeira vez. Tô ouvindo por uma segunda, tô ouvindo por uma terceira, tô ouvindo depois de 4 anos, tô ouvindo depois de 6 anos. O quanto essa música ainda se desdobra no sentido de, não é que eu tô identificando coisas novas, eu tô começando a ouvir ela na minha cabeça, ela começa a virar uma espécie de afeto que eu tenho, muito para além da aparência dela, mas, digamos assim, para a espécie de como pensar que ela me ensina, né? Então, eu diria de peito aberto nesse sentido, é um processo onde quem tá recebendo essa música, é muita responsabilidade dessa pessoa também de produzir uma espécie de sentido ali
no sentido subjetivista de que não tem sentido, então a gente projeta sentido, mas é um sentido que só vai se manifestar se a gente refletir sobre as condições de experiência que a gente está tendo enquanto a gente está lá. Diferentemente de um certo tipo de produto cultural que a gente consome, que a gente é coagido a consumir com mais frequência, que, na verdade, para ele funcionar, ele depende do nosso não entendimento de como ele é feito. Então, enfim, são modelos de trabalho. Não apenas eu vou ouvir uma coisa nova, mas eu vou ter que dar um passo atrás e ver o que é que eu vou fazer com essa coisa nova. Perfeitamente. Pô, o que a pessoa teve que fazer para articular essa coisa nova? O que eu tenho que fazer para articular essa coisa nova na cabeça? E, pô, por mais que seja duro a experiência de você participar da produção de sentido de algo, eu diria que essa dureza ela é muito mais condicionada do que natural. Eu acho que tem um prazer muito grande em você ter fala no que você está experienciando. Tem um prazer muito grande em você, digamos assim, participar da produção de sentidos daquilo que chega para você, assim. Então, para complementar o que o Andrei colocou, eu tentaria incentivar a pessoa assim, olha, isso daqui vai te despertar uma nova forma de interagir com objetos. E uma outra maneira, né, de talvez convencer, é tentar mostrar que as pessoas já escutam música nova há muito tempo sem saber. Trilha sonora de filme de terror, por exemplo. Tem muita coisa ali. Aí é só tirar a cena do filme, ó, né? Não é muito diferente de muitas músicas que tem por aí. Claro, tem um contexto que tem a função ali de reforçar a cena, de criar tensões ali, né? Mas algumas sonoridades já estão presentes no dia a dia, né? Eu vi certos funks. Tem muito elemento ali de áudio, de edição, de programação, de música eletrônica, até mesmo de técnicas polirrítmicas, politonais, neomodalismo, que está presente ali. Não sei se feito de forma consciente, mas tem ali. Então, são sonoridades que já estão presentes no dia a dia, assim, mas nem sempre é percebido. Aí talvez conduzir assim, ó, você já conhece isso, né? Também seria uma maneira de convencer ou de levar a pessoa a se apaixonar por aquilo, mostrando que já faz parte da vida dela, né? E também uma maneira interessante de promover esse tipo de música seria talvez levar num programa de rádio, né? Essa discussão. Essa ideia aí pode... Isso aí dá um caldo, Hoje batemos um revigorante papo com Andrei Grego e Quino Lopes e curtimos o som do festival Música Nova e Novíssima. Foi um festival muito bacana de acompanhar e rememorar uns pedacinhos aqui hoje. Vida longa o projeto, rapaz, vai dar certo, adoramos ter vocês por aqui. Obrigado aí pela presença. Pô, obrigado vocês, foi extremamente prazeroso, acima de tudo a conversa. Sim, foi muito inspirador, agradeço muito também. É isso, querida audiência. Vamos conhecer música nova, vamos experimentar. Acompanhe nossos convidados pelos Instagrams Quino Lopes F, Quino com K, e Grego_Andrei, Andrei com Y. E também o Instagram do festival, fmnn.bsb. Fique de olho lá para as futuras edições, conheçam os artistas. E para concluir, gente, Brasília é mesmo ovo? Putz, você vai primeiro. É um ovo, mas tem que fazer igual o Colombo e conseguir deixar o ovo em pé. O ovo tá deitado, então. Pô, se for ovo no sentido de todo mundo se conhece, todo mundo tem consciência de como as nossas vidas se intercalam e a codependência que a gente tem, eu acho que Brasília progride na maneira que ela vem se tornando um ovo. Que é uma coisa que me parece que não acontece. E vocês ouviram? Brasília mesmo ovo. Hoje tocando o Festival Música Nova e Novíssima. Guarda.